Inventário negativo. Inventário negativo, o que é isso e para que serve? O termo inventário é sinônimo de relação, de catálogo, de levantamento de coisas ou bens. No campo jurídico, mais precisamente no direito das sucessões, inventário é o processo pelo qual se identificam, descrevem e se relacionam os bens deixados aos herdeiros em razão do falecimento de alguém. De acordo com o Código Civil, a herança se transmite imediatamente aos herdeiros no momento mesmo da morte do seu titular. Entretanto, a formalização dessa transmissão dos bens do falecido aos seus sucessores é feita por meio do inventário que precede a partilha. A partilha, ao final do inventário, é a distribuição dos bens que tinham sido transmitidos aos herdeiros de forma universal e indivisa no momento da morte do decujus e extingue o condomínio sobre tais bens. A exceção, é claro, da hipótese de herdeiro único, quando ao final do inventário se faz a adjudicação dos bens da herança a esse herdeiro. Fala-se em inventário negativo quando não há bens a relacionar, a inventariar. Mas se o inventário, como dito, tem como finalidade justamente a identificação, a relação circunstanciada dos bens transmitidos no momento e por conta do falecimento do autor da herança, não soaria meio paradoxal falar em inventário negativo? Se não há bens, se não existe espólio decorrente da morte do decujus, para que se falar em inventário? Não há, efetivamente, previsão legal de inventário negativo. Trata-se, entretanto, de uma construção da praxe judiciária, da doutrina e da jurisprudência. Mas é um procedimento que apresenta grande utilidade e produz efeitos jurídicos importantes. O que se busca no inventário negativo é apenas uma declaração judicial de que o falecido não deixou bens a serem transmitidos. Isso porque é possível que os herdeiros do morto ou o cônjuge sobrevivente precisem, em determinadas situações, dessa comprovação da inexistência de bens recebidos pela morte do falecido. Pode-se relacionar exemplificativamente, algumas hipóteses em que esse inventário negativo será útil ou necessário. Por exemplo, para evitar que o herdeiro seja demandado por eventuais dívidas deixadas pelo falecido. Se o decujus deixou credores, é frequente que esses credores busquem demandar os herdeiros para a satisfação de seus créditos. Ocorre que, nos termos do artigo 1792 do Código Civil, o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança, ou seja, a sua responsabilidade está limitada àquilo que lhe foi transmitido. Portanto, o inventário negativo servirá para demonstrar a inexistência de bens aptos a responder pelo crédito cobrado do herdeiro. Ou seja, como os herdeiros nada receberam, já que não havia bens, conforme demonstrado no inventário negativo, eles não têm nenhuma obrigação frente aos credores do morto. Uma outra hipótese importante é o inventário negativo para afastar aquela causa suspensiva, também chamada de impedimento proibitivo,
do casamento do cônjuge sobrevivente que tenha filho do falecido e não tenha feito ainda o inventário dos bens do casal e dado partilha aos herdeiros. Conforme dispõe o artigo 1523, inciso 1º do Código Civil, não deve casar o viúvo ou viúva se houver filho comum com o morto, enquanto não realizado o inventário e a partilha. Assim, o inventário negativo é um instrumento eficaz para afastar esse óbice ao casamento. Também é importante o inventário negativo quando é necessário a outorga de escritura definitiva de compra e venda de imóvel que foi vendido pelo falecido quando estava vivo. Se o falecido firmar um contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e o compromissário comprador pretende agora a escritura pública para fins de registro no cartório de imóveis, que é a forma pela qual se transmite a propriedade imóvel, quem assina essa escritura, como administrador da herança, na qualidade de administrador da herança, é o inventariante, nos termos do artigo 1991 do Código Civil. Assim, mostra-se útil de novo o inventário negativo para que o inventariante, na condição de administrador da herança, possa outorgar a escritura ao compromissário comprador. Da mesma forma, é o inventariante, na condição de administrador da herança, quem pode, por exemplo, requerer a baixa fiscal de uma eventual empresa inativa em nome do falecido, e assim por diante. É possível, como eu disse antes, realizar o inventário negativo também por escritura pública, além da via judicial. Ou seja, ela pode ser feita também, o inventário negativo pode ser feito também no cartório de notas, conforme expressamente autorizado pelo artigo 28 da Resolução número 35 de 2007 do Conselho Nacional de Justiça. Isso, claro, desde que os herdeiros sejam maiores e capazes e estejam todos de acordo. Portanto, embora não esteja expressamente previsto no ordenamento positivo, o inventário negativo, fruto da praxe jurídica, da jurisprudência e da doutrina, tem várias utilidades e consequências jurídicas e, por isso, se justifica a sua existência.